mais um dia em que a gente vai cozinhar junto. Então, dividindo a nossa intimidade na cozinha, a gente tem hoje o grande Marco Nonô, que é o dono do Santa Figueira, aqui em Tremembé. O restaurante que é o restaurante conceito da cidade. É o point, é onde as pessoas vêm, ele está num paraíso e hoje a gente está sendo convidado para participar um pouco desse paraíso. Te agradeço muito pelo convite, Nonô. Eu que fico muito honrado, Patrick, de tê-lo aqui, né? A gente tem boas referências suas, né? Muito obrigado. Você com a sua casa lá em São Francisco Xavier. Então é uma honra pra gente você estar vindo aqui pro Vale, vindo pra Tremembé, vindo no Santa Figueira, né? E trazendo várias vezes aqui, e né? trazendo uma turma, né? Porque todo mundo que está assistindo a gente é, em potencial, um ótimo comedor de frutos do mar, um ótimo comedor de alimentos da montanha e principalmente são comedores de arte. E o que a gente faz na cozinha é arte e nós vamos aprontar uma arte para ser comida aqui nesse lindo bar que o Nonô tem no Santa Figueira, como uma comidinha de happy hour. Hoje, Nonô, a proposta é que a gente te dê uma receita e se você gostar, você inclua ela no seu cardápio. Se ela ficar muito difícil de fazer, eu vou ter um grande prazer de vir uma vez por semana executar ela no teu restaurante com o máximo de alegria. Pô, que legal. Gente, a gente vai fazer hoje o Já Custou. Esse prato é de dar água na boca e de enlouquecer qualquer convidado, seja num restaurante ou na tua casa. A preparação dele é de 30 minutos, ou seja, muito pouco para um grande resultado. Quem sabe um casamento para o resto da vida. Então nós vamos começar e a gente vai curtir muito esse momento. Obrigado, Nonô. Eu que agradeço, viu? Valeu, Patrick. Valeu, Nonô. Valeu. Vamos começar com os nossos acompanhamentos. Eu trouxe para vocês uma cenoura que a gente planta lá em São Francisco. Ela é uma gracinha, uma cenourinha baby e que precisa ser tratada com todo o respeito e carinho para chegar num grande formato. A ideia é fazer a cenoura perfeita, esculpida por Deus. Então a gente vai tirar a parte que não é bonita da cenoura. Eu não fiz o sacrilégio de tirar a casca dela porque ela guarda uma série de vitaminas importantes para a gente. A gente vai jogar aqui 2 cenouras, 3 que já estavam preparadas. A gente vai colocar um pouco de cebola picada, com uma panela fria e o nosso gersal. A ideia dessa mistura é dar um perfume amendoado, o perfume do gergelim, para esse acompanhamento. Esse acompanhamento vai para o fogo com um pouco de manteiga bretã e vai nos dar um resultado de espelho. Então é um legume, a cenoura vai vir espelhada e com um molho bem pregado. Então, depois dessa mistura aqui, que a gente aquecer bem, essa cebola começar a ficar transparente, a gente vai usar o molho de ostra para terminar esse acompanhamento. A gente vai fazer o nosso segundo acompanhamento desse prato. Para isso, nós vamos usar os maravilhosos champignons Paris cultivados em São Francisco Xavier e os nossos shiitakes orgânicos. Você vê a diferença do shiitake que você compra no mercado para um shiitake orgânico. Ele é um cogumelo pequeno, ele é um cogumelo feito em tronco, não em substrato. Isso dá para ele um sabor muito único, muito especial. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tratar esse cogumelo Paris. Nós vamos cortá-lo em mirepoix. Vou fazer um brunoise para fazer uma mordida mais interessante. Pronto. Para acompanhar esse recheinho de cogumelo, Paris, o nosso shiitake. É muito importante que a gente não lave o shiitake. A gente passa um pincel para tirar o excesso de terra. Caso contrário, ele vira uma borrachinha. E aí é muito desagradável comer borracha. Então, com essa quantidade mais ou menos de cogumelos, a gente já tem o recheio do nosso champignon Paris. Para deixar esse recheio mais interessante e com sabor curioso, a gente vai usar um pouco de banana da terra. A banana da terra é um ingrediente interessante que, se a gente compra ela meio madura, a gente consegue trabalhar muito melhor. Ela é babenta e grudenta, então ela precisa ir para o fogo. Ela nunca vai ser comida como uma banana normal e a gente vai fazer uma cara boa. Ela amarra a boca, é um caju ruim. Mas depois que vai para o fogo, a banana da terra dá um show de sabor. Então nós vamos também fazer um corte
parecido, talvez um pouco maior, para que fique claro que é um ingrediente novo dentro da boca na hora que os sabores se misturarem. Isso aqui também vai para o fogo com um pouquinho de manteiga e vai acompanhar recheando esse lindo champignon que nós tiramos o fundo. Vamos rechear e vamos finalizar. Para dar sabor defumado a tudo isso, nós vamos usar um pouco de tofu seco e defumado. Então, esse quadradinho de tofu tem mais ou menos 30 gramas. Nós vamos usar aproximadamente 15 gramas. E ele não pode ser picado muito fino, senão ele desaparece da receita. E continuando esse sabor defumado, nós vamos usar um pouco da nossa truta defumada lá de São Francisco Xavier. Essa foi defumada pelo pesqueiro Pantanal. A gente vai cortar um pedaço do filé, separar as duas partes. Essa é uma linda coloração que só a truta defumada tem. Para a defumação dessa truta foram utilizadas 3 bases: arroz, chá de jasmim e o pó de serra de jabuticabeira. A gente não cortou nenhuma jabuticabeira, mas colheu o galho no mato. Então, ao fazer isso, a gente tem os sabores que vão deixar esse prato inigualável já separados. Vamos então ao nosso ingrediente principal e aos reis desse lindo já custou. A gente tem mais um perfeito ingrediente da roça que vai fazer a cama de raízes desse prato. É a nossa cebola roxa linda, brilhante. Eu lavo ela adequadamente e depois corto como se fosse uma pitaia. Casca e interior, cor e sabor integral do alimento. Então esse aqui é o nosso mise en place, essa aqui é toda a nossa receita pronta para ir para a panela. Nossos camarões e nossos lagostins, alguns já ainda com cabeça, outros já mais limpos, e os nossos maravilhosos mexilhões conchados. Eu acredito que a combinação desses ingredientes vai encantar vocês. Então, na panela, a gente está aqui na frigideira com a mistura que a gente fez ali no nosso mise en place. A gente tem a manteiga bretã, a cebola, o gersal, as nossas pequenas e lindas carotes. Então agora, vamos voltar para a panela, só que com o nosso ingrediente principal, o rei da noite, o nosso camarão e o nosso lagostinho. E agora, o rei, né? Os frutos do mar. A gente vai colocar um pequeno fio de azeite. Muito azeite altera o sabor do ingrediente. A gente vai colocar nossos lagostins, primeiro os inteiros, depois os com casca. E eu vou rogar a mistura, um pouco daquela salsa de sumo de limão cravo, raspas, água de flor de laranjeira e manteiga. Isso passa na panela alguns minutos para alterar o sabor, para absorver a temperatura e o vapor que saem de baixo com o sumo do limão cravo, que faz com que a fruta entre na concha e se distribua na mordida quando você consegue a honra de colocar isso na boca. Eu sou um grande entusiasta desse prato porque foi assim que eu conquistei o meu atual casamento. Então, minha mulher, quando eu faço isso em casa, são 6 dias de café na cama. Isso é interessante para mim, pode ser para vocês também. Aqui a gente finalizou. Eu tô com os sabores que eu queria, temperatura que eu queria. Eu vou deixar com que eles se entendam um pouco na panela e a gente vai agora finalizar a nossa cenoura. Deglaçando o fundo com um pouco do molho. Então tiramos as nossas cenouras, na mesma panela a nossa mistura de banana da terra com shiitake e cogumelos lá de São Francisco, lindos, maravilhosos e cheirosos. E vamos fazer aqui o nosso super Ajinomoto natural, porque quando o cogumelo frita e gruda um pouquinho, ele libera o ácido glutâmico que faz com que o sabor do alimento suba e enlouqueça os nossos sentidos. É o segredo de alguns pratos que são impossíveis de parar de comer.
Tá vendo como o recheio vai ficando? Agora a gente vai deixar com que ele pegue. Não se preocupe em queimar a panela, não pode ficar preta, mas não se preocupe em queimar um pouco ela. Isso é fundamental para que o ácido glutâmico se libere e a gente chegue no momento que a gente quer. Voltando para aquela panela que aparentemente ia estar queimada, vamos deglaçar o fundo dela. Eu coloquei aqui um pouquinho de água. Tem tanto sabor aqui que a água já faz um grande milagre. Deglaçar é o termo gastronômico para que a gente tire o glacê que se forma sob a frigideira ou sob a panela dos alimentos que a gente trabalhou. E agora, gente, esse glacê maravilhoso vai por sobre a nossa mistura. Voltando a mesma frigideira para a panela, a gente vai fazer esse deglacê e desligar o fogo. E a gente saboriza o nosso champignon e esse queimadinho vai dar um quê defumado para esse prato que vai continuar a sua defumação com o tofu defumado e com a truta defumada que a gente escolheu para dar o que é isso para os nossos frutos do mar. E para acabar o nosso enlouquecimento de sentidos, a gente vai usar aqui alguns tomates que eu assei naquele molho em que eu fiz os lagostins e os camarões. A gente vai colocar um pouco mais desse molho de limão cravo e nós vamos vir para os nossos sabores defumados. Então, nesse prato vão ainda o tofu defumado e a truta defumada. A gente vai misturar esses sabores levemente, deixar que a mágica aconteça, que todo mundo se entenda e que os sabores se espalhem. E o nosso já custou, está pronto para ir para a montagem. Vocês não estão sentindo daí, mas o cheiro é excepcional. Hora de montar o nosso prato incrível. Então, para fazer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é terminar o sabor do nosso maravilhoso recheio de cogumelos. Um pouquinho de páprica doce de boa qualidade, um pouquinho de gersal. A gente mistura os ingredientes e vamos rechear o nosso cogumelo. Depois que ele ficou na frigideira, eu virei ele de um lado para o outro, mesmo a frio, ele chega no ponto e com esse recheio ele fica incroyable. Esse recheio vai fazer a parte doce da receita. Então ele é um agridoce em homenagem ao Jacques Cousteau, que era tão agridoce nos seus comentários sobre a natureza aí pelo mundo afora. Primeiro passo é montar esse primeiro acompanhamento. Segundo acompanhamento, as nossas lindíssimas cenourinhas que vão estar aqui na cavidade, no lugar delas. Agora a gente vai montar o nosso lindíssimo prato de frutos do mar. Vamos começar com alguns mariscos para formar a base. Eu deixo um aberto e outros, um fechado e outros em meia concha. Eu acho que isso dá um visual de frescor, mostrar que o marisco estava inteiro e que a gente realmente trabalhou os frutos do mar do começo até o fim e não usou um ingrediente congelado. Esse frescor que o marisco dá é muito único. E a gente não pode deixar de aproveitar o ingrediente em todo o seu frescor. A gente vai trabalhar agora com os nossos lindíssimos camarões. Eles vão estar numa basezinha aqui no fundo para serem descobertos depois que os lagostins estiverem terminando. A gente continua com os lagostins sem cabeça, que tem um sabor muito surpreendente e que tem uma barriguinha aqui embaixo que eu já cortei com uma tesourinha. Isso torna mais fácil de comer, ou seja, é só colocar o garfo e tirar o lagostim inteiro. E com essa base, com os nossos lagostins, tomates, um pouco mais de camarão, e vamos então para o nosso lagostim inteiro. Ele vai se posicionando sobre o prato e vai dando um ar de natureza.
Todo o peixe, todo o ingrediente integral mostra que veio. A altura do prato é muito interessante. Ela mostra muito cuidado. Então, o ingrediente integral mostra que a gente tem o cuidado de manter o prato como ele é. Vou jogar mais uma meia concha e nessa meia concha alguns camarõezinhos. Por cima disso, nós vamos colocar uma saladinha de azedinha. Como eu disse para vocês, a casa está aberta, tem muitos sons que influenciam o nosso trabalho, mas todos eles são super bem-vindos. A gente vai posicionar um pouquinho da salada de azedinha entre os pratos de uma forma bastante rústica e não muito generosa. Ele pinta de cor, ele dá alegria e a gente vai colocar então os nossos slices de batata roxa de uma forma bem fácil de comer. Utilizando esse espaço livre do prato e trazendo a parte das raízes para essa receita. Está finalizado o nosso Já Custou, o prato de hoje. E para vocês que tiveram vontade de fazer isso em casa, tenho certeza de uma coisa: é para casar. Quem faz uma coisa dessa é uma homenagem. Quem se predispõe a trabalhar com ingredientes integrais hoje em dia é um herói. Quem faz isso e se preocupa com o sabor, então é gastrônomo. Então sejam bem-vindos às nossas intimidades gastronômicas e no próximo programa eu tenho certeza que a gente vai fazer algo ainda mais surpreendente. Muito obrigado ao Santa Figueira pelo espaço, ao grande amigo Nonô e a todos vocês que estiveram com a gente. Tudo de bom. Play so slowly with these melodies, yeah.